Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Cintia Sena. Hoje vamos dar continuidade aos nossos indicadores de ações, principalmente relacionados à nossa necessidade de saber se eu compro ou não determinada ação, se ela está cara ou barata em relação a esses indicadores, perfeito? No vídeo anterior falamos sobre o PL, se você não assistiu, vou deixar aqui no card. E hoje vamos falar sobre o PVP, ou PVPA. Cíntia, que siglas são essas? Vamos lá, bem tranquilo. P a gente já sabe que é preço. Então, preço dividido pelo valor patrimonial daquela companhia. Então, a gente já sabe que o preço é o que está sendo negociado lá na Bolsa, quanto que está a cotação, e o valor patrimonial, agora sim, é o PL. Qual é o patrimônio daquela companhia? Ou seja, se eu somar todos os ativos, todos os passivos próprios, um menos o outro, eu vou chegar no patrimônio líquido. Ou seja, se eu fosse fechar aquela empresa naquele momento, quanto que ela tem de patrimônio? Lembra que a gente falou lá no vídeo de ações sobre capital? Então, dentro do patrimônio, eu tenho capital, que é, por exemplo, essa ação que eu estou comprando. Eu tenho reservas que eu posso fazer para algumas finalidades. Eu tenho reserva do lucro que eu não distribuí, ou ainda prejuízos acumulados. Então, toda essa somatória vai formar o meu PL. E aí eu preciso saber quanto que é o PL, esse patrimônio da companhia, no valor por ação. Então, primeiro ponto, eu já consigo dividir qual que é o valor total que aquela companhia tem. Onde que eu consigo essa informação? No balanço patrimonial daquela companhia. Divido o meu PL pelo número de ações emitidas. Tudo bem? E aí eu vou descobrir qual o valor do meu patrimônio por ação. E para que eu preciso saber disso? Para eu comparar esse valor com o que está sendo negociado em bolsa. Então, por exemplo, eu posso ter uma companhia em que a negociação dela, por exemplo, está em R$30, ok? E quando eu somo esse patrimônio, a gente chega num valor de patrimônio de R$20 por ação. Então, eu vou comprar, vou desembolsar R$30 por uma companhia que vale 20. Ou seja, vamos pensar, deu ruim, fechou. Quanto que eu teria de patrimônio ali para vender, para desfazer, para recuperar? 20. Então, o meu risco que eu coloquei de 30, ele está garantido até 20. Então, esse é um indicador muito interessante para eu saber até que ponto eu quero arriscar, até que ponto eu quero adquirir aquela companhia, minimizando aqui o impacto de qualquer oscilação. Então, aí voltando lá no que a gente falou também do Graham, ele entendia que esse indicador seria interessante para fazer aquisição de companhias, desde que ele fosse até 1,5 vezes. Ou seja, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu já deixei aqui esse exemplo. Então, se o meu preço é R$30, lá, piscando no home broker, no meu celular, no meu computador, e o valor patrimonial por ação é de 20, um dividido pelo outro, então 30 dividido por 20, eu vou chegar em 1,5. Então, nesse exemplo, olhando isoladamente esse indicador, ele estaria dentro do filtro lá do investidor inteligente. Então, até esse valor. E agora, se eu tiver, por exemplo, a cotação em 19,
Olha que legal. Eu tenho um componente ali da companhia, do seu patrimônio, se ela vendesse tudo, daria R$ 20 por ação. E ela está sendo negociada a 19. Opa, tá interessante isso aqui. Então, ela está sendo negociada por um valor menor que o seu patrimônio. Inclusive, tem hoje ações sendo negociadas nesse patamar aqui. Então, eu já começo a entender, junto com outros indicadores, mas esse aqui principalmente, que o mercado está pagando menos do que a companhia vale. Ou seja, o meu risco aqui ele é bem menor do que se eu comprasse uma companhia que estivesse cotado a 50 e o valor patrimonial dela é 20. Então, isso vai me ajudar bastante nessa decisão. Então, use como parâmetro, por exemplo, até 1,5 de indicador para fazer as suas decisões. Se ele tiver menor que 1, é interessante porque significa que você está comprando algo pagando menos do que o valor ali, de fato, das ações, somados todos os seus bens, direitos e obrigações. Combinado? Ah, ela está 15 aqui, olha que interessante. Então, a gente começa a observar, a entender que tem alguns caminhos legais para que a gente possa fazer essa interpretação, fazer essa análise e ter todos esses indicadores. Perfeito? Entendido? Compreendido? O que é, então? Preço sobre valor patrimonial. Ele indica, basicamente, ali se a ação está barata ou cara, tá bom? Ele compara esse valor negociado na bolsa com o valor da companhia, tá bom? É um indicador bem contábil até. E a gente consegue ter uma visão que quando ele está abaixo de 1, significa que eu consigo ali comprar ele com um menor risco. Quando ele está acima de 1 até 1,5, segundo o Graham, ok, acima disso, ficar de olho, atenção nesse sentido. E uma outra coisa, caso esse indicador esteja de alguma forma negativo, sinal de alerta, significa que o PL ali está negativo, e quando ele está negativo, a gente chama de que ele tem mais prejuízos do que próprio capital, e isso não é um bom sinal, tá bom? Então, que vocês possam continuar esse seu aprendizado, esse seu desenvolvimento, e que você tome decisões relacionadas à Bolsa de Valores, relacionadas às empresas, de maneira mais consciente. Não compre apenas porque alguém falou que a ação A, B, C, X, PTO é interessante. Se for fazer também dessa forma, contrate casas que fazem análises específicas com essa finalidade, mas mesmo assim, tenha a sua própria responsabilidade, tenha o seu próprio conhecimento e seja autor de decisão, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.